O presidente russo Vladimir Putin sofreu um duro golpe com a invasão da Ucrânia, enquanto Putin esperava que o fornecimento de armas feitas nos Estados Unidos da América para a Ucrânia diminuísse. O ex-presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, sofreu um duro golpe inesperado, seguindo seu mandato. Dezenas de mísseis fabricados nos Estados Unidos da América estão prestes a serem enviados para a Ucrânia, reafirmando o forte apoio dos Estados Unidos ao seu aliado. Apesar das tentativas de Vladimir de manipular a narrativa, em 11 de maio, tanto a United 24 Media quanto o Kyiv Independent relataram que os Estados Unidos da América aprovaram um enorme envio de mais de 200 mísseis para a Ucrânia. Esta remessa inclui 100 mísseis interceptadores Patriot e 125 foguetes de artilharia de longo alcance, possivelmente Guided Multiple Launch Rocket System, ou até mesmo Army Tactical Missile System, embora o sistema exato não tenha sido confirmado publicamente. É um pacote generoso que renova os estoques de mísseis da Ucrânia, em um momento em que também está trabalhando no desenvolvimento de uma indústria de defesa doméstica capaz de criar mísseis com capacidades semelhantes para suas tropas. O presidente Donald Trump aprovou essa transferência? Não. Segundo o United 24, a transferência foi aprovada no governo Biden no ano passado. Os mísseis também não virão diretamente dos Estados Unidos. Os armamentos são produzidos nos Estados Unidos da América, mas pertencem à Alemanha, que os enviará à Ucrânia por seus próprios meios de distribuição. Isso levanta uma questão interessante. Se essas armas pertenciam a países europeus, por que os Estados Unidos da América tiveram que aprovar a transferência? Ambos os países podem fazer o que quiserem com seus mísseis fabricados nos Estados Unidos da América, uma vez que os possuam. Isso não é verdade! Nenhum país pode exportar mísseis fabricados nos Estados Unidos da América, como o Patriot, ou foguetes de artilharia de longo alcance, sem a aprovação americana para a transferência. Isso ocorre porque as leis de exportação de armas dos Estados Unidos da América exigem aprovação governamental antes que armas americanas possam ser reexportadas, mesmo por aliados. O motivo geralmente está ligado a preocupações mais amplas sobre a proliferação, incluindo acordos como o Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis ou Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis, implementado para permitir que os Estados Unidos da América e o G7 controlassem a transferência de mísseis balísticos com capacidade nuclear. O Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis é um programa multilateral de controle de exportações que agora tem 35 parceiros. A Índia foi a última a entrar em 2016. Embora o Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis seja um regime informal que depende da participação voluntária, o Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis se resume a controle e responsabilidade. Os Estados Unidos da América querem garantir que seus mísseis estejam sempre onde deveriam estar, sem ter que se preocupar com a possibilidade de caírem nas mãos de um potencial inimigo. Por exemplo, imagine que os Estados Unidos da América venderam mísseis da Atacom para um país, apenas para que essa nação decidisse vender esses mísseis para a Rússia ou China. Isso é ruim para os Estados Unidos da América. Não apenas um inimigo obteria uma arma poderosa, mas os especialistas em tecnologia militar dessa nação seriam capazes de fazer engenharia reversa do que compraram. Isso permitiria que um inimigo dos Estados Unidos da América produzisse uma cópia barata de uma arma original dos Estados Unidos da América, geralmente a um custo muito menor do que os Estados Unidos da América podem construir o original. Os Estados Unidos da América não podem permitir que isso aconteça. Por isso, existe o Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis. O Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis proibiu explicitamente no passado a transferência de armas da categoria 1 após sua venda a outro país. Essa categoria inclui sistemas de mísseis balísticos de longo alcance, como o ATACMS, e mísseis aéreos não tripulados, como mísseis de cruzeiro e drones. Contudo, após a invasão da Ucrânia por Putin, o presidente Biden atualizou a política dos Estados Unidos da América sobre o regime de controle de tecnologia de mísseis, permitindo, através de um memorando de segurança nacional, a transferência de sistemas da categoria 1, como o ATACMS, desde que os Estados Unidos da América aprovem primeiro.
A Casa Branca declarou em comunicado que a emenda promoveria a não proliferação e fortaleceria a defesa dos aliados. A primeira afirmação é discutível. Críticos como o Boletim dos Cientistas Atômicos apontam que permitir a transferência de sistemas de armas poderosos é o oposto de avançar a não proliferação. Eles têm razão. A Ucrânia, que talvez nunca tenha adquirido mísseis ATACMS ou Patriot antes da invasão russa, agora tem acesso a essa tecnologia avançada. A Ucrânia provavelmente não está fazendo engenharia reversa nos mísseis recebidos. Aprender a usar e entender os princípios básicos de funcionamento dos mísseis poderá levar à construção de mais mísseis no futuro. Esse é um sacrifício que os Estados Unidos da América estão dispostos a fazer para fortalecer as capacidades de defesa dos aliados. O argumento é simples. A Ucrânia está sendo invadida por uma nação muito maior, especialmente em termos militares. Com o Patriot e potencialmente ATACMS, está mais capaz de se defender contra essa invasão e realizar ataques contra seu inimigo. Isso enfraquece sua capacidade militar de tomar o território da Ucrânia. Apesar de ainda não haver confirmação de que os foguetes de artilharia de longo alcance nesta remessa são ATACMS, o regime de controle de tecnologia de mísseis explica por que as nações que transferem esses mísseis precisavam da aprovação dos Estados Unidos da América. Isso leva a outra pergunta. O que exatamente a Ucrânia está recebendo com essa remessa de mais de 200 mísseis? O tipo exato de foguetes de longo alcance enviados não foi confirmado. Alguns analistas creem ser provável. Foguetes do sistema de lançamento múltiplo Guided Multiple Launch Rocket System, lançados do High Mobility Artillery Rocket System, atingindo alvos a até 90 quilômetros de distância. Esses foguetes são guiados, precisos e ideais para atingir alvos de artilharia e logística russos perto da frente. No entanto, também é possível que alguns dos foguetes possam ser variantes de maior alcance ou até mesmo ATACMS, que a Ucrânia já usou no passado. Se esses foguetes incluírem ATACMS, a Ucrânia estaria recebendo unidades adicionais de um sistema que já usou efetivamente desde 2024. Por vários anos, os Estados Unidos da América aprovaram a transferência desses mísseis, mas não permitiram que as forças ucranianas os usassem em território russo. Acreditava-se que isso escalaria a guerra na Ucrânia, cruzando uma linha vermelha de Putin e aumentando o risco de uma resposta nuclear russa. Os Estados Unidos da América cederam em novembro de 2024. Biden aprovou o uso de armas ATACMS fabricadas nos Estados Unidos da América em território russo, possivelmente porque os Estados Unidos da América acreditavam que a invasão justificava tal aprovação devido à sua escalada. A Ucrânia não perdeu tempo em fazer uso de sua nova arma. Em 19 de novembro, um dia após a aprovação de Biden, a Ucrânia usou 6 mísseis ATACMS para atingir alvos na região fronteiriça de Bryansk. A Rússia não ficou feliz. Alegou que a Ucrânia não teria tal capacidade sem o auxílio americano. No entanto, a escalada que tantos temiam nunca aconteceu, e a Ucrânia tem usado ATACMS para realizar ataques a alvos russos desde então. E isso faz sentido. A ATACMS é um míssil extremamente poderoso. Embora muitas vezes chamado de míssil de longo alcance na guerra da Ucrânia, o ATACMS é na verdade um míssil balístico de curto alcance. Isso não importará para a Ucrânia, porque a ATACMS é capaz de viajar entre 99 e 186 milhas, dependendo da variante entregue. Esse alcance permite que a Ucrânia mire em várias instalações russas importantes. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que cerca de 245 alvos estão dentro do alcance do míssil, incluindo 16 bases aéreas. O restante dos objetos conhecidos que a Ucrânia poderia atingir varia de instalações de armazenamento a fábricas de fabricação de armas. ATACMS também se move rápido e atinge com força. O míssil pode atingir Mach 3 no ar, alcançando uma velocidade máxima de cerca de 3.700 e 1,8 km por hora, tornando-o incrivelmente difícil para os sistemas de defesa aérea da Rússia derrubarem. Quanto ao impacto que ele causa, cada ATACMS pode ser carregado com uma ogiva pesando até aproximadamente 1.300 libras, novamente, dependendo da variante. Apesar de ter sido desenvolvido para substituir o MGM-52 com capacidade nuclear, o míssil Lance ATACMS foi implantado apenas com ogivas convencionais.
A Ucrânia não possui ogivas nucleares que poderiam ser carregadas no míssil. Provavelmente por isso, os Estados Unidos da América aprovaram o uso pela Ucrânia em território russo. Os Estados Unidos da América podem argumentar que a Ucrânia está apenas usando o míssil como uma opção de alta potência em relação aos seus outros mísseis e drones. E que o ATACMS não representa ameaça nuclear à Rússia quando usado pela Ucrânia. Essa combinação de velocidade e poder já faz do ATACMS uma perspectiva aterrorizante para Putin. Contudo, o destaque pode ser o sistema de orientação do míssil, a principal razão pela qual a Rússia não quer ver os Estados Unidos da América transferindo 125 dessas armas para a Ucrânia. O Army Tactical Missile System usa uma combinação de rastreamento sistema de posicionamento global e um sistema de navegação inercial, ou sistema de navegação inercial para atingir um alvo com precisão mortal, minimizando danos colaterais. O sistema de posicionamento global calcula a posição atual do míssil usando sinais recebidos de uma série de satélites durante a maior parte do voo do míssil. Esses dados de rastreamento são usados para garantir que o míssil está a caminho do seu alvo e, em alguns casos, também podem ser usados para ajustar a trajetória do míssil. Quanto ao sistema de navegação inercial, este combina giroscópios e acelerômetros para rastrear movimento e orientação. A interferência e outras formas de interferência elétrica não são possíveis, porque o sistema de navegação inercial da ATACMS não depende de nenhum sistema externo. Todos os cálculos são feitos dentro do próprio míssil, garantindo que a posição, velocidade e altitude do míssil sejam mantidas adequadamente em tempo real. Para simplificar, se a Ucrânia quiser destruir um alvo russo, esse poderoso sistema de orientação quase garante que ele acertará diretamente. Se a Rússia não conseguir abater os mísseis ATACMS, eles podem ser disparados tanto do M270, sistema de lançamento múltiplo de foguetes, e o portátil M142 High Mobility Artillery Rocket System. Estes provavelmente serão os vetores de entrega para o último lote de ATACMS, já que a Ucrânia tem cerca de 40 High Mobility Artillery Rocket System. Tem sido usado durante toda a guerra para atingir desde a artilharia até instalações militares russas. Em suma, remessas de ATACMS ou Guided Multiple Launch Rocket System de longo alcance ampliarão a ameaça de ataque do país. A Ucrânia usará essas armas poderosas de forma inteligente. Procure por instalações-chave na Crimeia e nas regiões de fronteira russa para serem alvo. Os ATACMS podem permitir que a Ucrânia ataque armas e instalações logísticas que apoiam as recentes tentativas da Rússia de aumentar a pressão no nordeste ucraniano. Então, existem os mísseis Patriot. Os ATACMS e Guided Multiple Launch Rocket System são projetados para ataques ofensivos, enquanto o Patriot visa eliminar ameaças russas antes que elas toquem o solo ucraniano. Como aponta a Action on Armed Violence, esses mísseis sofisticados podem derrubar drones e mísseis balísticos russos. Isso tornou as poucas baterias de mísseis Patriot que a Ucrânia possui vitais na defesa de sua rede elétrica. Tanto a infraestrutura civil quanto militar, e até hospitais e outras instalações civis que Putin tem se mostrado disposto a atacar durante sua invasão. Não sabemos qual variante dos mísseis Patriot a Ucrânia receberá, embora a maioria provavelmente seja o PAK-3. Como o nome indica, esses mísseis são uma atualização dos antigos PAK-2S, com sua eficácia contra ameaças de mísseis balísticos sendo aumentada através do uso de tecnologia Hit-to-Kill mais avançada. Cada PAK-3 possui um sistema de orientação de mísseis que permite rastrear um alvo nos céus e, ao impacto, liberar uma enorme quantidade de energia cinética que dizima seu alvo nos céus. A Ucrânia também pode carregar até 16 desses mísseis em um único lançador, o que é uma grande atualização em relação aos 4 mísseis por lançador que é possível com o Patriot Advanced Capability 2. Segundo o How Stuff Works, os mísseis Patriot têm algumas semelhanças com os mísseis Stinger, que são lançados a partir de lançadores portáteis de ombro. No entanto, onde um Stinger usa um buscador infravermelho, que permite que ele se fixe em uma fonte de calor de uma aeronave como o escape do motor. O Patriot utiliza radares terrestres para observar, rastrear e engajar alvos.
Uma bateria Patriot é capaz de rastrear um alvo a até 50 milhas de distância, antes de lançar mísseis que o eliminam, muito antes de ser visível ao olho humano do solo. O PAK-3 pode atingir um alvo de 12 a 22 milhas de distância. Isso significa que os radares Patriot têm cerca de 25 milhas para determinar o destino de uma ameaça antes do lançamento do míssil. O Patriot Advanced Capability 3 usa um mecanismo de acerto cinético para destruir alvos com mínima letalidade. Os mísseis têm 17 pés de comprimento, têm diâmetros de 10 polegadas e pesam cerca de 688 libras. Assim como os ATACMS, os mísseis Patriot aliam seu poder a uma velocidade quase absurda. Um PAK-3 atinge velocidades supersônicas em menos de um segundo após o lançamento, chegando a Mach 5. Quando atinge seu alvo, a Ucrânia está prestes a receber 100 desses poderosos mísseis como parte do novo pacote aprovado pelos Estados Unidos da América. Isso provavelmente enfurecerá Putin. Ele tem usado mísseis balísticos para aterrorizar civis ucranianos, mais recentemente, em um ataque a Sumy em abril. Esse ataque, que envolveu 2 mísseis, matou 34 pessoas e feriu mais de 100. Também é um ataque que a Ucrânia poderia ter prevenido se tivesse mais mísseis Patriot em uso. Agora ela tem esses mísseis. Mais preocupante para Putin é que essa transferência de mísseis segue a autorização de Trump para que os Estados Unidos da América comecem a vender armas e outros serviços diretamente para a Ucrânia. No dia 3 de maio, confirmou-se que os Estados Unidos da América aprovaram uma venda de United States dólares 310 milhões e 5 décimos em serviços de treinamento e suporte para a F-16 para a Ucrânia. O pacote inclui modificações e atualizações para tornar os F-16S da Ucrânia mais perigosos. Além de peças de reposição, consumíveis e treinamento para os pilotos e equipe de suporte do F-16. Não há armas no pacote, mas, com os Estados Unidos da América aprovando transferências e vendas de mísseis para a Ucrânia, provavelmente será uma questão de tempo até vermos esse tipo de venda. A Agência de Defesa, Contra-Inteligência e Segurança dos Estados Unidos da América divulgou uma declaração sobre a venda, afirmando que está alinhada com os objetivos da política externa e segurança nacional dos Estados Unidos da América ao aprimorar as habilidades de um parceiro essencial, promovendo estabilidade política e avanço econômico na Europa. Também apoia o esforço mais amplo da coalizão internacional para integrar as plataformas F-16 na Força Aérea Ucraniana. Os Estados Unidos da América buscam fortalecer ainda mais a Ucrânia com novas estratégias. Isso mostra o real significado dessa última transferência de armas para Putin e sua invasão à Ucrânia. Primeiramente, a transferência de mísseis comprova que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conseguiu trazer os Estados Unidos da América para o lado da Ucrânia. Nem sempre foi assim. Desde que Trump assumiu, o apoio de Biden à Ucrânia era garantido, ainda que disputas políticas internas atrasassem esse apoio em relação ao desejado pelos ucranianos. Sob Trump, a Ucrânia enfrentou uma relação instável que, por vezes, sugeria que os Estados Unidos da América não mais apoiavam o país. A suspensão temporária da ajuda militar e compartilhamento de inteligência em março sugeria uma postura mais favorável dos Estados Unidos da América em relação a Putin. Assim como as afirmações passadas de Trump sobre Zelensky supostamente ser um ditador e a Ucrânia ser responsável pela guerra. Putin teria adorado tudo isso. Para o líder da Rússia, cada ação comprovaria que suas tentativas de manipular os Estados Unidos da América estavam dando certo. No mínimo, ele enfraqueceu a Ucrânia geopoliticamente, o que deixou Putin mais confiante de que poderia concluir sua invasão conforme desejado. Mas a permissão de Trump para a transferência de mais de 200 dos mísseis mais importantes que a Ucrânia tem usado mostra uma reviravolta completa. O presidente dos Estados Unidos da América poderia ter bloqueado a aprovação desta transferência emitida sob Biden. O que se vê agora é um dos vários sinais recentes de que os Estados Unidos da América estão totalmente comprometidos em apoiar a Ucrânia através de sua guerra. Isso indica que Trump abandonou suas tentativas de mediar a paz entre Rússia e Ucrânia? Não.
Mas a transferência desses mísseis, juntamente com as peças do F-16, demonstra que a administração Trump vai se aliar à Ucrânia se Putin não concordar com um cessar-fogo. Além das transferências e vendas de armas, a Rússia também enfrenta o desafio do novo acordo de minerais entre Estados Unidos da América e Ucrânia. Putin sabia que o acordo estava a caminho, ele não sabia o quão favorável seria para a Ucrânia. O rascunho inicial do acordo de minerais parecia jogar direto nas mãos da Rússia. Sobretudo porque os Estados Unidos da América aparentavam exigir 500 bilhões de dólares em reembolso pela ajuda militar fornecida nos últimos 3 anos. Claramente, a Ucrânia recusou essa versão do acordo. A nova versão, que foi acordada no início de maio, é muito mais benéfica para a Ucrânia. Está se tornando um fundo de investimento em que os Estados Unidos da América, a Ucrânia e outros aliados podem investir. A Ucrânia manterá 50% de propriedade sobre as futuras receitas geradas por suas grandes reservas minerais e se beneficiará da entrada de trabalhadores americanos no país. Isso por si só já é uma forma de garantia de segurança, mesmo sem os Estados Unidos da América implementarem uma garantia mais concreta. Esse acordo indica que os Estados Unidos da América veem um futuro com a Ucrânia como nação soberana, o que Putin rejeita veementemente. Isso, combinado com a ameaça de Trump de sancionar a Rússia, caso Putin não concorde com um cessar-fogo duradouro. E você obtém muitos sinais de que a maré está mudando. Os Estados Unidos da América estão aprovando a transferência de armas para apoiar intensamente a Ucrânia. Enquanto Trump busca a paz, formando acordos e ameaçando Putin, a manipulação de Putin falhou, pois a Rússia não está agindo conforme os Estados Unidos da América desejam. Zelensky tem o apoio de Trump. Então, há o lado prático da transferência de mísseis a considerar. A Ucrânia possui estoques bastante restritos de mísseis ATACMS Guided Multiple Launch Rocket System e Patriot. No caso deste último, esses suprimentos baixos são por necessidade. Ainda em fevereiro, Zelensky destacava isso. A Ucrânia estava ficando sem mísseis Patriot e não conseguia produzi-los internamente. Fazer isso exigiria um acordo separado com os Estados Unidos da América. Um dos maiores desafios da Ucrânia é a produção de mísseis Patriot. Em 2024, os Estados Unidos da América construíram cerca de 500 mísseis Patriot, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Se dependesse da Ucrânia, todos esses 500 mísseis estariam indo para o seu território. No entanto, a Ucrânia tem enfrentado atrasos na transferência dos mísseis Patriot, tanto nos países que concordam em fornecê-los, quanto na aprovação dos Estados Unidos da América. Os atrasos ocorrem devido aos baixos estoques de mísseis Patriot, fazendo com que os aliados da Ucrânia tenham que refletir bastante antes de doar esses poderosos armamentos. Pegue a Alemanha como exemplo. Ela vai encaminhar os 100 mísseis Patriot que a Ucrânia está prestes a receber. O fato de a Alemanha ter recebido a aprovação para fazer uma compra sem precedentes de 5 bilhões de mísseis Patriot em agosto não é uma coincidência. A Ucrânia pode nunca receber os mísseis Patriot que está prestes a receber. Se a compra não fosse aprovada, a Alemanha não poderia se dar ao luxo de perder os compradores. A iminente chegada de grandes quantidades de mísseis Patriot e armas ofensivas como Guided Multiple Launch Rocket System ou ATACMS à Ucrânia é uma má notícia para Putin. É mais uma prova de que a Europa provavelmente vê a Ucrânia como a linha de frente do que pode se transformar em uma guerra continental. Países como a Alemanha estão se enfraquecendo a curto prazo para fortalecer a Ucrânia porque sabem que é necessário conter Putin. A produção de mísseis Patriot ainda é lenta. 600 serão construídos em 2025, 20% em relação a 2024. Assim, transferir esses mísseis em grande quantidade para a Ucrânia sinaliza a Putin que o Ocidente está determinado a encerrar sua guerra expansionista. No fim, a Ucrânia se tornou muito mais forte. Agora tem mísseis Patriot adicionais para se defender contra as armas mais perigosas, exceto nucleares, que a Rússia pode liberar, além de provavelmente ATACMS ou Guided Multiple Launch Rocket System, úteis para ataques de precisão nas posições de Putin. Esses mísseis são decisivos? Não,
Mas o ator indica que o momento está mudando na guerra da Ucrânia, tanto no terreno quanto no domínio político. O que você acha da decisão dos Estados Unidos da América de aprovar a transferência de mais de 200 mísseis para a Ucrânia? Como você acha que a Ucrânia usará seus novos mísseis Patriot? O que isso significa para Putin ao tentar manipular a narrativa sobre a guerra na Ucrânia? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre os últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia, no Oriente Médio e em outros conflitos globais.